Nós vamos começar uma série nova. Tudo na nossa vida é resultado de uma decisão. E não só uma. Decisões são tomadas o tempo todo na nossa vida. A cada semana, aliás, a cada dia, você tem pelo menos uma dezena de decisões para tomar. Desde as decisões mais simples. Que horas você vai acordar? O que você vai tomar de café da manhã? Qual roupa você vai vestir? Se você vai fazer sua higiene pessoal, você vai sair de porquinho ou vai fazer nada? Enfim, são muitas decisões que a gente vai tomando o tempo todo ao longo do dia, que algumas delas a gente nem percebe. E algumas a gente toma no calor do momento, sem perceber o que ela pode causar. O grande problema da história toda é que toda decisão que você toma é uma semente lançada. E a Bíblia diz que tudo que a gente planta, nós vamos colher. Cada decisão nossa lançará uma semente. Cada decisão nossa vai levar a uma fala. Cada decisão nossa vai levar a uma atitude. Cada decisão nossa vai impactar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor de alguma forma. Então, ao longo desta série, a gente vai falar pelo menos de 4 ou 5 grandes decisões de vida que transformam a nossa vida numa vida abençoada. Hoje a gente vai falar de uma delas. Mas por que fazer uma série falando sobre decisões? Primeiro, porque decisões é algo que eu tomo o tempo todo e impacta a minha vida como um todo. Segundo, porque Jesus fez uma promessa para nós e eu acredito que todos gostariam de viver essa promessa. Em João 10:10, Jesus diz: o ladrão não vem apenas para furtar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em abundância, dependendo da versão da Bíblia que você tiver. Jesus promete para a gente uma vida plena, uma vida abundante, uma vida rica, próspera. E rica não no sentido do dinheiro em si, mas rica no sentido das bênçãos espirituais que nós temos. Uma vida de prosperidade, uma vida de amor, uma vida diferente. E Ele não fez apenas isso. Ele nos mostrou o caminho. E é exatamente por isso de fazer uma série como essa. Porque as decisões que nós temos que tomar é se vamos seguir o caminho de Jesus e viver essa vida abundante ou não. Desde o Antigo Testamento, Deus coloca diante de vocês vida e morte. Escolhei, pois, a vida. Decisão. Jesus mostra para a gente: eu estou dando a vocês, eu vim para que vocês tenham a vida plena. Então por que a gente não vive a vida plena? Porque tomamos decisões que nos levam para longe de vida plena. Então nós vamos meditar ao longo dessa série sobre como viver essa vida abundante. Nessa brincadeira, ou na primeira passagem, na primeira mensagem dessa série de hoje, eu quero conversar com vocês sobre decida depender. E essa é uma das mais difíceis decisões que nós tomamos na vida: depender. Tudo no nosso ser clama para não depender. E nossa criação é para não depender. E a fala do mundo é para não depender. E de repente, a Escritura Sagrada traz a nós a ideia de depender. Que essa é a decisão que nós deveríamos tomar. E quando eu afirmo que tudo no nosso ser clama para não depender, eu posso dizer isso para vocês desde o Éden. Desde o Éden, o homem e a mulher mostraram que não querem depender de Deus. Gênesis 3, 4 e 5 diz para a gente: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Por que o homem e a mulher desobedeceram a Deus? Porque não queriam depender. Eu quero ser como Ele. Como Satanás fez o mesmo erro. Eu quero ser como Ele. Tempos depois, em Gênesis 11, nós vamos ler sobre a Torre de Babel. E por que estavam construindo a torre? Porque algumas pessoas já me perguntaram uma vez: mas era um problema construir a torre só porque ela era alta e ia até o céu? Não, o texto nos diz:
Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, e assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Os homens novamente queriam desafiar Deus pelo orgulho de seu próprio coração. Não era a construção que era o problema. É igual ser rico, não é ser rico em si que é o problema. É em que você deposita o seu coração. Essas decisões é o complicado. Faz um favor para mim, abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 4, que é o texto de base que nós vamos usar hoje, sobre a importância de aprender a depender. Tiago, capítulo 4. O jeito mais fácil de achar é você ir lá em Apocalipse, lá no final da Bíblia e voltando. Aí você vai voltar em Judas, João, Pedro, Tiago. Todos acharam? Amém? Amém. Tiago 4, a partir do verso 13, o apóstolo nos diz: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. Que é a vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Só até. Vamos entender o contexto da época em que Tiago escreveu isso, para que a gente possa compreender. Nessa época que Tiago escreveu isso, muito mais até do que já é hoje, os judeus já eram conhecidos como grandes comerciantes. Eles tinham forte habilidade de comércio, trabalhavam muito bem peças preciosas. Por quê? Os judeus foram invadidos em sua história muitas vezes. Então eles tiveram que aprender a lidar com dinheiro e lidar com bens que não fossem presos. Por exemplo, o judeu não dava extremo valor à casa dele, porque ele sabia que ela podia ser tomada a qualquer momento. Por várias vezes tomaram suas casas, por várias vezes queimaram suas cidades. Um dos motivos dos judeus ser tão bom de pedra preciosa é que eles precisavam fazer fortunas e riquezas que eles pudessem carregar de uma hora para outra. Porque as coisas aconteciam assim, então eles se tornaram grandes comerciantes. E aí, o que acontece? Nós estamos falando de uma época em que algumas cidades estavam sendo fundadas, novos impérios estavam crescendo. Então o que acontecia? Quando cidades eram fundadas, impérios estavam crescendo, eles queriam pessoas que viessem. Até hoje é feito assim. No Brasil, muitas cidades foram feitas assim e algumas novas são feitas assim. Abre-se a possibilidade de você ganhar terreno, às vezes de graça, porque precisa de novos moradores, para que a cidade possa crescer. Então os judeus também tinham facilidade de ir para essas cidades, porque quando eles iam nessas cidades, a cidade crescia, porque eles traziam com eles o conhecimento de comércio, o conhecimento de uma série de situações que a cidade precisava para desenvolver emprego, desenvolver renda, desenvolver um monte de coisa. Eles eram muito bem recebidos. Então imagina comigo, Tiago está pintando o quadro para os homens judeus que pegavam um mapa, olhavam as possibilidades, falavam, vou para este lugar porque aqui tem grandes oportunidades, aqui eu vou fazer isso. Eles planejavam que eles iam comercializar, eles planejavam o tempo. Já viu o pessoal, por exemplo, às vezes vai para a Europa ou vai para os Estados Unidos e diz assim, vou para lá, vou passar 5 anos, vou juntar dinheiro e vou voltar para o Brasil. Muitos judeus faziam isso. Eu vou para tal lugar, porque lá eu vou receber uma série de vantagens, eu vou desenvolver, vou fazer muitos negócios, vou ficar rico e vou retornar para cá. Eles tinham muito apego à terra, até hoje é assim. Mas eles planejavam como iam fazer, como iam enriquecer, como iam ganhar muito dinheiro. Então o Tiago está dizendo, eu estou escrevendo essa carta para você que está fazendo planejamento. Acredito que muitos de vocês têm planos para a vida. Tem planos daquilo que querem fazer daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo outro. Pode não ser, talvez, se mudar. Nós temos 2 casais na igreja hoje que estão pensando em se mudar para a Europa. São planos que nós fazemos. Tem gente que está pensando em viajar. Tem gente que está pensando em casar. Tem gente como o Daniel que está dizendo, eu preciso pelo menos tentar namorar para poder casar. Coisa para feita. Precisa comprar uma bicicleta. Tem gente que não precisa comprar essa assim. Planejar
E até mesmo planejar ser rico. É pecado? Não. A Bíblia não proíbe você de ser rico. Muito pelo contrário, tomara que todos vocês sejam ricos, ganhem bastante dinheiro e não deixem de confiar em Deus e de investir no reino de Deus. Se nós tivermos crentes ricos que verdadeiramente são crentes, o reino de Deus cresce, porque eles investem no crescimento do reino. Muito do que nós temos hoje da igreja ter crescido e ter levado a palavra a vários lugares do mundo vem de grandes homens e mulheres de Deus que ficaram muito ricos e também ajudaram, mandando missionários e tudo mais, porque eles podiam ajudar. Então não tem problema nenhum em você ser rico. Não tem problema nenhum em você ter seus planos. Onde está o problema? O que Tiago está dizendo? O problema está em como você faz seus planos e em que você confia para os seus planos. Então Tiago levanta alguns problemas que têm a ver com a nossa arrogância e a nossa autossuficiência. O primeiro problema que Tiago levanta no seu texto é: cuidado com a falsa segurança produzida pela sua arrogância e autossuficiência. E ele diz: ouçam vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. É uma falsa pretensão, uma falsa arrogância, uma falsa segurança, simplesmente planejar, vou fazer, vou passar tanto tempo, vou resolver isso, vou resolver aquilo, como se tudo na sua vida estivesse sob o seu controle. Aliás, esse é um grande problema que nós temos. O ser humano tem uma falsa impressão, uma falsa segurança de que está no controle da situação, uma falsa sensação de ser ele, ser humano, um Deus. E com o advento dos chamados coachings gospel ficou pior ainda. São os novos falsos profetas, que aumentam essa sensação, que vem com frases de efeito, que foguete não dá ré, que você não nasceu para ser, como é que é? Você não nasceu para ser rabo, você nasceu para ser cabeça. Não é nem ser humano, é algum tipo de animal. Essas pessoas trazem a gente essa falsa segurança. Ela é fruto de arrogância, de desconsiderar Deus e desconsiderar a própria fragilidade humana em fazer seus planos. Esse texto traça um paralelo com a parábola que Jesus contou sobre o rico incompassivo. Lembra? O rico estava lá, teve uma colheita muito abundante, e aí, lá pelo verso 19 de Lucas 12, ele vai dizer assim: direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados por muitos anos, descanse, coma e beba e alegre-se. Contudo, Deus me disse: louco, insensato, esta mesma noite a sua alma lhe será, ou a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Essa é a falsa segurança humana. Eu ganhei muito dinheiro, agora eu vou curtir, vou fazer, vou acontecer. E Deus diz: ok, mas você morre essa noite. Tudo que você conquistou, outro vai aproveitar, e não você. E se você não tiver dependente, é o governo que vai aproveitar, e não você. Porque confiou em si mesmo. Esse mesmo problema que a gente diz assim: não, mas eu confiei em Deus, Deus que me deu. Não, não confiou em Deus. Nossas atitudes e nossas palavras revelam nosso coração e quem nós somos. Então ela revela em quem nós confiamos. A decisão do rico insensato revelava que no final das contas ele não confiava em Deus, ele confiava em si mesmo. Ele confiava nos planos dele, confiava no dinheiro que ganhou. Em quem você está confiando? Pastor, eu estou confiando em Deus, será que você confia mesmo? Tem uma história que nos lembra disso, é a história da corda bamba. Conta-se que um equilibrista esticou um cabo de aço nas corredeiras do Niágara. E aí ele foi e caminhou no cabo de aço de uma banda a outra das corredeiras. E depois ele voltou. E depois ele pegou um objeto e fez o trajeto de novo carregando o objeto. E depois ele voltou. E a multidão ficou
ficou extasiada. As pessoas aplaudiam. Ele ia, ele vinha, ele vai e tal. E aquele homem então chegou no meio do povo, ele estava olhando para uma senhora que estava super extasiada. Ele virou para ela e falou assim: você acredita que eu sou capaz de atravessar de novo? E ela: claro que você é capaz de atravessar de novo. Ele: você acredita que eu sou capaz de atravessar esse cabo de aço carregando um carrinho de mão? E ela: eu tenho certeza que você vai e volta com o carrinho de mão sem nenhum problema. Aí ele: e a senhora acredita que eu seria capaz de ir com esse carrinho de mão com uma pessoa dentro? Ela: do jeito que você é bom, tenho certeza que você carrega uma pessoa dentro ali. E a senhora subiria no carrinho para mim te levar lá? Com certeza não. A gente ri, mas é assim que a gente tem tratado Deus. Eu creio em Deus, eu louvo a Deus, eu canto a música Caminho do Deserto, Luz na Escuridão, meu Deus. Mas na hora que vem a tempestade da vida, que vem os desertos da vida, eu creio em qualquer coisa menos em Deus. Igual a gente hoje de manhã estudou, os discípulos entraram em desespero com Jesus no barco. Porque eu afirmo que creio em Deus, mas não tenho dependido dele, eu tenho dependido de mim mesmo. Então, quando tudo é bem, vai tudo bem, eu aplaudir, cantar, louvar, falar, vir para a igreja, está tudo bem. Mas quando tudo está mal, é aí que a gente revela onde está a nossa confiança. Lembra que Jesus disse? Quando vier a tempestade, uma casa fica de pé e a outra desmorona. E isso demonstra onde é que estava a nossa confiança. Isso demonstra onde é que está o nosso alicerce. Isso demonstra como nós somos. Tiago, então, chama a atenção de dizer: vocês estão confiando na coisa errada. Vocês deveriam depender de Deus. E somente dele. Ele acrescenta dizendo no verso 16 do texto que nós lemos: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda a vanglória como essa é maligna. O que eles estavam se vangloriando? Eles estavam se vangloriando porque eles eram muito bons no que faziam. Estavam vendo oportunidades e teriam condições de ficar ricos confiando apenas em si mesmo, no seu conhecimento, no seu planejamento. Então, Tiago diz para vocês: essa vanglória de vocês é completamente equivocada. Vocês estão fazendo planos sem considerar a vontade de Deus. Vocês estão fazendo planos sem considerar que Deus é que faz as coisas. Não são vocês que conquistam as coisas sozinhos. Vocês só têm isso porque Deus permite que vivam. Vocês só têm isso porque Deus te dá saúde. Vocês só têm isso porque Deus abre portas. Porque se Ele decidir tomar a sua alma, acabou para você. A segunda advertência de Tiago é: cuidado com as incertezas da vida. Ou seja, admita de uma vez por todas que você não tem controle sobre o seu futuro. Quando eu enxergo que eu não tenho controle sobre o meu futuro, então eu tenho a capacidade de verdadeiramente depender de Deus. Verso 14 de Tiago 4, Tiago diz para a gente: vocês nem sabem o que vai acontecer com vocês amanhã. Porque o que é a vida? A vida é como uma neblina que aparece, mas daqui a pouco se dissipa. É tudo muito rápido. Ontem parecia que eu tinha meus 12 anos, hoje eu já estou com 45. Ontem tinha saúde para fazer e acontecer. Hoje, às vezes, eu levanto cheio de dores. Tudo muito rápido acontece na nossa vida. Você tem filho, um dia você acorda, olha para o filho, meu bebezinho, no outro dia você acorda, já é uma moça de 19 anos dirigindo o seu carro. Coisa horrorosa. Ela sai com a minha moto já, para baixo assim. Isso porque eu ainda não passei pelo desprazer dela aparecer com um namorado lá em casa. Também daqui a pouco eu já tenho que me preparar psicologicamente para isso. Ela fala assim: não, mas eu vou arrumar um namorado que você vai gostar. Eu falei: você não entendeu, eu não vou gastar de nenhum deles. Isso que não sei. Fala a mesma coisa para mim: não tente fazer isso. Vou fazer a vida deles, pronto, acabou. Tiago nos alerta para o fato de que nós não podemos garantir nada. O ser humano não tem controle de nada na sua vida.
Salomão, em sua sabedoria, nos escreve em Provérbios 27:1: não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe nem o que este ou aquele dia poderá trazer. Você não sabe, às vezes você está pensando no dia de amanhã, no dia de hoje te traz um tapa que você não sabe nem de onde veio. De repente o dia de hoje te puxa um tapete e você não sabe nem o que aconteceu. E eu estava pensando aqui um ano. E tomei um tapete hoje. Então não se gabe por isso. Você não sabe o que vai chegar. Seja sempre preparado. E sempre sob a dependência de Deus. Porque tudo que chegar você estará preparado para enfrentar. Qualquer tempestade que vier, qualquer deserto que vier, você estará preparado para enfrentar. Vamos lá. Há uma coisa que nos lembra sobre isso, é a nossa lápide. Sabe o que é lápide? É aquilo que colocam lá no cemitério que a gente morre. Nossa lápide nos revela o quanto a gente não tem controle sobre a vida. A lápide, ela vem com duas datas. Primeiro, ela vem com a data do seu nascimento. Você não escolheu o dia, você não escolheu a hora, você não escolheu o local, você não escolheu a família, você não escolheu nada. E ela vem com a segunda data, a data da morte. Você não sabe o dia, você não sabe a hora, você não sabe como vai acontecer, você não sabe quem estará perto de você, você estará sozinho, você não sabe nada. Nada. Por exemplo, eu estava falando com o Paulo, acho que semana passada, sobre a irmã dela. Os irmãos sabem que a irmã da Paula enfrenta um problema de saúde, como eu enfrento. Aí você deve pensar assim: não, quando ela vier a falecer, vai ser por causa do problema de saúde. Alguém aqui tem essa certeza? Ah, para morrer de qualquer coisa. De repente eu posso falecer e você pensa assim: vai falecer por causa do problema no rim. Eu posso ter um motivo. Posso ser atacado? Posso ter um infarto. Não, problema de rebaixar, não corre esse risco, não. Entende? Nós não controlamos nada. E isso é que a gente precisa aprender. Quando nós aprendemos isso, nós aprendemos na sabedoria de Salomão em Eclesiastes 7:1. É melhor ir à casa de luto do que numa casa de festa, porque a morte chega para todos e os vivos devem levar isso a sério. Quando eu vou à casa de luto, eu começo a pensar direitinho que eu não comando nada e que eu preciso depender de Deus. Eu passo a respeitar isso, a perceber isso, e ao perceber isso, eu mudo a minha forma de planejar a minha vida sob a ótica da dependência de Deus. Tiago deixa isso muito claro ao trazer a imagem da névoa, da neblina para falar da vida. É tipo quando você está fervendo água, sobe aquela nuvenzinha da água fervente, ela sobe por alguns centímetros e ela se dissipa. E a nossa vida é do mesmo jeito. E Tiago traz exatamente essa imagem. Por quê? Os judeus tinham o hábito de trazer imagens concretas para algo que eles tentavam explicar mesmo no mundo espiritual. É daí que você vai ver na Bíblia uma palavrinha teológica chatinha chamada antropomorfismo. Essa palavra maluca significa o seguinte: mas agora assim, a mão de Deus, Deus tem mão, gente? Não, Deus é Espírito. Mas para explicar, o homem usa de uma atribuição humana para tentar explicar algo sobre Deus. E os judeus, como fazem essa questão, sempre fizeram a questão de mostrar algo que a gente pudesse ver, ele vai escolher uma mão, alguma coisa assim, para que você entenda o que ele quer dizer. Na Bíblia, quando vocês estiverem lendo, vocês vão ver isso acontecer muito. Porque essa é a forma judaica de escrever e é a forma como eles passaram isso na Bíblia. Tiago, que é um judeu, traz exatamente essa visão da neblina, para que você entenda o quão breve, o quão pequena é o nosso tempo de vida. Por último, decida depender. Depender de quê? Da soberania e da providência de Deus para o seu futuro. Tiago continua aí no verso 15. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Você quer viver uma vida abundante? Você precisa parar de viver a vida pela ótica
física, terrena, e aprender a viver a vida pela ótica eterna. Tomar suas decisões pela ótica eterna, porque o tempo de vida na Terra é curto. Então eu preciso tomar esse tempo de vida pela ótica eterna. Existe um Deus, Ele é soberano, tudo está sob o controle dele. E ao final dos tempos, estarei diante do tribunal dele. Reconhecer a providência divina, reconhecer o controle divino, reconhecer que Deus está diante dessas coisas e que um dia eu vou dar conta da minha vida a Ele, fará naturalmente com que eu tome as melhores decisões nesta vida. Porque deixa eu te avisar uma coisa antes que você cometa esse erro. Não basta você ir lá fazer seus planos e depois dizer: Senhor, abençoa os meus planos para que eu faça isso, isso, aquilo e aquilo outro. Porque no final das contas foi você que fez seus planos. E para fingir que você está dependendo de Deus, você faz uma oração pedindo que Ele abençoe seus planos. Então como é que faz? Eu oro antes, durante, depois. Eu oro antes pedindo a direção. Eu faço os planos já sob a direção da oração que foi feita aí. Depois eu oro para que Ele abençoe e direcione. Por quê? Porque se eu dependo de Deus, eu sei que meus planos só serão realmente concretizados se Ele assim o quiser. Os homens podem fazer planos, mas quem concretiza é o Senhor. Ele nos permite fazer planos. Mas se você quer planos que realmente sejam bons, seja humilde o bastante e tenha fé o bastante para buscar a direção dele, para fazer os planos sobre a dependência dele. Olha só, depender de Deus é algo realmente muito difícil. Tanto que nem sempre eu aconselho as pessoas a fazer oração pedindo para depender de Deus. Cadê a oração? Há duas orações muito difíceis de a gente fazer. Uma delas tem a ver com dependência. A pessoa vai lá e ora assim: Senhor, eu quero viver no centro da sua vontade. Você precisa tomar muito cuidado. Viver no centro da vontade de Deus significa exatamente o que eu estou pregando hoje: abrir mão do governo. Para viver no centro da vontade de Deus, você tem que ser governado. Se você vai orar pedindo a Deus para que você esteja no centro da vontade dele, você terá que aprender a ser governado. Vai ter uma guerra contra um inimigo muito pior que o demônio. Sabe qual é esse inimigo? Sua carne. Sua carne é um inimigo muito pior do que Satanás. Satanás, você pode dizer, a Bíblia diz para você que basta você resistir a ele, porque o Espírito Santo te dá a possibilidade de apenas resistir a ele, e ele terá que fugir. Mas a sua carne é o velho homem, e nem sempre você reconhece quando é o velho homem que está assumindo o controle. Sua carne faz parecer que é você que quer algo, e não que o velho homem que você tinha antes de Jesus quer algo. A velha mulher que você era antes de Jesus quer algo. Às vezes eles se confundem. Ela é um inimigo, sua carne é um inimigo muito mais poderoso, muito mais difícil de enfrentar do que o próprio Satanás. Tanto que Satanás faz o quê? Ele só sopra no seu ouvido coisas para você fazer. Mas no final da conta, quem decidiu? Você, sua velha carne, que assumiu o controle e fez o pecado. Fica muito fácil as pessoas quererem só responsabilizar Satanás, mas ele não foi lá fazer. É igual a história que uma vez o pastor Cláudio Duarte contou que o menino entrou no gabinete dele e falou: pastor, o diabo é sujo, ele atrapalha a vida. E o Cláudio conta que ele ficou olhando para o menino e falou assim: cara, eu sei, é verdade, mas o que está acontecendo? Pastor, eu estou cheio de dívida no meu cartão de crédito por culpa de Satanás. Satanás tem feito eu gastar dinheiro demais e não sei o quê. E o pastor Cláudio conta que ele olhou para aquele rapaz, pensou, pediu sabedoria a Deus, falou assim: não, eu já sei como resolver o seu problema. O diabo é sujo mesmo. Então nós vamos fazer o seguinte, meu irmão: vai em casa, pega a fatura do seu cartão de crédito, e aqui você vai me mostrar todas as compras que Satanás pegou o seu cartão de crédito e fez a compra. E todas as compras que Satanás fez eu pago. Você só vai pagar na fatura o que você comprou. Você voltou? Nem ele? Porque é fácil dizer que foi Satanás. Sim, ele te tentou. Sim, ele te soprou. Mas foi você que decidiu. Porque se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. E liberdade significa que é o teu direito de escolha. Eu escolho me entregar ou não ao pecado que Satanás me propõe. Ser humilde é seguir o que diz Provérbios 1: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina que vem de Deus. Quando eu tenho o temor do Senhor no meu coração e tomo atitudes pensando na questão eterna, porque o temor me faz pensar o que Deus vai pensar disso. Isso vai ou não glorificar o nome de Deus? Quando eu tomo decisões assim, eu vou tomar decisões sábias e dentro da palavra de Deus. Salmo 111, 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os preceitos revelam bom senso, e ele será louvado para sempre. Quer fazer planos com sabedoria dentro de uma vida abundante? Então decida depender de Deus em tudo. Decida viver pelo temor do Senhor e fazer as coisas conforme Deus quer. Mas quero dar outro alerta. Tiago não está falando de viver com medo. O verdadeiro amor lança todo o medo fora. É viver na dependência de Deus. É mais ou menos como uma outra história que nos ajuda a entender isso. Ia começar uma viagem internacional e havia um garotinho no aeroporto. Um garotinho de uns 11 anos. E ele foi lá com a passagem que ele ia pegar o voo. E ele tem que ser acompanhado. O pessoal foi, direcionou ele até o avião. E o garotinho tranquilão foi para o avião lá e ajudaram ele a escolher o lugar. Ele sentou no avião numa boa. E ele, simpático, falava com as pessoas, brincava. E lá ele estava sentadinho na dele. E aí todo mundo foi chegando, algumas pessoas um pouco apreensivas, porque não gostavam de voar. E o garotinho tranquilão no voo. O avião sai, todo o procedimento, aquele negócio quando o avião vai subir, que balança tudo e tal. E o garotinho tranquilão, pegou um livro de colorir, estava colorindo, rindo, brincando e tudo mais. O avião está lá voando, tudo muito tranquilo, de repente começa uma tempestade e começa uma forte turbulência. As pessoas começam a ficar meio apavoradas, o avião está balançando demais, o que eles vão fazer e tal. E o garotinho, tranquilão com o livrinho dele, rindo e brincando. Uma mulher que estava preocupada com ele, procura e falou assim: ei, você está bem? Você está tranquilo? Ele olha para ela: estou tranquilo. E ele piscou para ela e falou assim: meu pai é o piloto do avião, eu sei que eu vou chegar em paz. Seu pai é o piloto do voo chamado vida. Aleluia. Porque ele é o autor da vida, o autor da salvação e consumador dessa salvação. E é ele que te direciona para o destino final, que é a vida eterna. A questão, como o próprio Jesus já disse, será que vamos nos fazer como uma criança que confia plenamente no pai que está pilotando o avião? Aprender a depender é aprender a ser como essa criança, no seu nível de colorido, tranquila em sua inocência, que vem da sua dependência e confiança no seu pai. E que nós possamos desenvolver a mesma confiança. E isso te leva a compreender melhor o que o salmista disse, que nós já até lemos. Daniel acabou escolhendo o texto que também faz parte da mensagem. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O mais, Ele agirá. Ele que faz as coisas, porque Ele é o piloto desse avião. Tiago então termina com um último ponto dizendo, um último conselho: pensem nisso, pois quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vocês receberam o ensino da palavra de Deus hoje. Fazer o bem nada mais é do que seguir o ensino da palavra de Deus. A decisão de seguir o ensino da palavra de Deus ou não é sua. Você é livre para decidir entre obedecer ao Pai, confiar nele, viver uma vida de fé com Ele, e aprender a decidir, ou aprender e hoje decidir depender plenamente dele. Hoje nós aprendemos sobre a palavra emuná de manhã. E vou relembrar vocês: emuná, você está jogado no meio do oceano, só tem água, você não tem força o bastante para nadar nem para um lugar nem para o outro, você vai morrer na água. E de repente você vê o tronco boiando, e a única coisa que você faz é agarrar aquele tronco com todas as suas forças. Fé é agarrar-se a Deus com todas as suas forças, sabendo que nada mais a não ser Deus pode te salvar.
Aprender a depender é exercer a fé, se entregando plenamente a Ele, entregando cada pequena área da sua vida a Ele, se entregando por completo, firme, agarrando nele por